Existe um silêncio muito específico da vitória. Um silêncio que só quem vence, quem chega lá conhece. Você lutou, você trabalhou duro e enfim você conseguiu. Mas ao seu redor, todos comemoram. Mas aqui dentro de você, aquele silêncio absoluto. Aquela explosão de alegria você não encontra e não sabe por quê. Aí você vê seus filhos se formando, conquista o cargo dos seus sonhos, você alcança a estabilidade que sempre buscou. No entanto, quando você está lá no topo da montanha, continua sendo aquele abismo. E o pior, você não conta isso para ninguém. Fica aqui só com você. Mas como você confessar esse vazio que está dentro de você para as pessoas que estão torcendo por você? Vai soar até ingratidão ou simplesmente as pessoas não iam te entender. Mas hoje você vai compreender exatamente o que acontece no cérebro quando uma conquista perde aquele brilho no exato instante em que se torna sua, nas suas mãos. E essa explicação começa já desmistificando uma grande mentira que todo mundo acredita sobre a dopamina. Isso mesmo, a dopamina. E você provavelmente já ouviu dizer que a dopamina é a química do prazer. Tá, mas essa definição não está apenas incompleta. Ela está errada. Se a dopamina fosse puramente sobre prazer, por que a enxurrada hormonal que desce nesse momento em todo o corpo não dá aquela felicidade que você tanto esperava? Então a resposta disso está num estudo que um neurocientista chamado Wolfram Schultz, que ele descobriu que os neurônios dopaminérgicos, esse nome grande e bonito, neurônios dopaminérgicos, eles não respondem à recompensa em si, mas aquela diferença do que você esperava, do que realmente você alcançou. É o chamado erro de previsão de recompensa. Anote aí. É aquilo que quando uma surpresa positiva chega, a dopamina dispara. Quando o resultado é exatamente o esperado, a resposta dopaminérgica é neutra. Porém, quando a expectativa é exagerada, ou simplesmente o resultado decepciona, a dopamina não é uma molécula da comemoração, ela é a molécula do desejo, porque ela habita na expectativa, na jornada, na ansiedade, nessa busca ansiosa por tudo, mas no exato segundo em que você cruza a linha de chegada, que você chega no fim, é nesse momento em que ela acaba. O brilho da conquista se apaga, dando lugar àquele silêncio, àquele buraco, àquela dor. Então, é aqui que o cérebro ativa um mecanismo conhecido como erro de previsão de recompensa. E onde a explicação para esse vazio simplesmente começa aqui dentro. Então, pense naquela meta que você perseguiu durante anos. Antes de você realizar, você viveu toda essa trajetória dezenas de vezes querendo aquela aprovação, e quando ela chega, esfria. Aquela assinatura daquele contrato dos sonhos, quando você já assina que já está dentro, cadê a animação? O peso da chave em suas mãos, daquele sonho que você teve de querer comprar o seu carro, sonhou querendo essa conquista e, no entanto, aquele olhar de admiração, o reconhecimento das pessoas, tudo, de repente tudo esfriou. Você não experimentou essa vitória apenas no dia em que ela se concretizou, de forma absoluta. Você a consumiu antecipadamente, gota por gota, muito antes de acontecer. Você gastou energia emocional, alimentou expectativas e pagou o preço dessa recompensa, desses seus pensamentos, dessa sua empolgação, dessa sua emoção. E quando essa realidade simplesmente chega, já parece que está antiga e o cérebro simplesmente parou de celebrar. Em termos práticos, o cérebro vibra mais com a promessa da vitória do que a vitória em si. Estranho isso, não? Exatamente isso que acontece no momento em que você começa a rastrear um pacote, por exemplo, do Mercado Livre, aquela emoção de estar rastreando, onde está chegando, e quando chega, você pega, abre o pacote, o que aconteceu? Nada. Aquela sensação eletrizante, parece que é mais gostosa antes de chegar no destino. E é exatamente isso que a gente busca obstinadamente. É que a gente chegue no topo e continue com essa empolgação, e a gente procura essa empolgação e não acha. Isso vale absolutamente para qualquer pessoa e para quase tudo.
Passamos a vida inteira cultuando a ilusão da linha de chegada, mas sabe que o verdadeiro encanto do cérebro nunca esteve no conseguir, sempre no quase. É a força do quase, que é o prazer da atenção, assim, provocada por essa curiosidade, já foi muito bem definido pelo pesquisador George Loewenstein, definindo como lacuna da informação. Aquele incômodo, aquela fenda, aquele buraco, aquele vazio entre o que você sabe e o que deseja desesperadamente saber. Depois que está em suas mãos, acaba o encanto. Então, quando essa lacuna de informação, ela se abre, ela gera uma inquietação que exige resolução, por exemplo. A inquietação de uma pergunta sem resposta, ela vai roubar a sua paz. Aquele mesmo impulso eletrizante que você faz ao clicar, quando está assistindo um episódio que tem aquela tensão final e você quer, de qualquer jeito, na suspense de clicar naquele botão. E é também o combustível da pergunta mais poderosa da mente humana. Será que eu consigo? Olha o poder dessa pergunta. Será que eu consigo? Enquanto essa dúvida persiste, o cérebro permanece absolutamente fascinado no mistério, na antecipação e no momento que você está com toda essa angústia e essa dúvida. Porque o sistema dopaminérgico, ele opera num nível máximo, mantendo o foco mais afiado e os sentidos completamente alertas. Mas, no segundo em que a conquista se concretiza e você finalmente chega lá, essa lacuna se fecha instantaneamente. Então, lacuna da curiosidade fechada, o que acontece? Entra a química do seu cérebro interrompendo a descarga de dopamina e derramando no seu corpo uma combinação poderosa de serotonina e opioides para desacelerar, gerar essa saciedade, esta anestesia em todo o seu corpo, em todo o seu cérebro. O cérebro simplesmente desliga o motor e você entra no modo de repouso. É exatamente por isso que ao chegar no topo da montanha da sua conquista, parece que o encanto passou, virou rotina, foi o cérebro. É o que a neurociência chama de adaptação hedônica. Você está de alguma forma estabilizada onde está. Então, quando você avança um patamar, o seu sistema emocional acostuma nessa condição e tudo se torna normal. Mas nesse processo químico, se você não tomar cuidado, aí vem uma armadilha. Você corre o risco de confundir hábito com fracasso. E a sua régua fica ali na areia da praia, parada. Aí é que mora o risco. Então, José Eduardo, quando é que esta régua se move? Quando aparece um ingrediente venenoso chamado comparação. Um estudo publicado na revista Science revelou como o cérebro calcula o valor de uma conquista. Por exemplo, duas pessoas fizeram o mesmo teste enquanto a atividade cerebral era monitorada. Quando acertavam, recebiam dinheiro e viam quanto o outro participante havia ganhado. Quando uma pessoa recebia 60 euros, o centro de recompensa respondia de uma forma. Mas se descobrisse que o outro ganhou apenas 30, essa resposta aumentava. Imagine, eu ganhei agora 60, a outra ganhou 30, a minha resposta aumentava. Agora veja o contrário. Quando percebeu em uma outra ocasião que o outro ganhou 120, a atividade do centro de recompensa diminuía. Percebe? A mesma vitória com sensações completamente diferentes. Portanto, o cérebro não calcula apenas quanto você ganhou. Ele também calcula se você ficou à frente ou atrás. Interessante, né? Só porque você olhou para a grama do vizinho, achou que era mais linda, mais bonita, você então muda todo um hormônio, muda todo o movimento, muda toda uma luz dentro do seu cérebro. Então não é a fortuna de um bilionário do outro lado do mundo que tira o seu sono quando você tem esse olhar, mas a conquista de alguém próximo a você. E se for desafeto ainda, essa aí então vai apertar o peito. E é de matar de raiva. De repente, é o colega que foi promovido, o concorrente que de repente estourou a bolha, o amigo que trocou de carro, o filho de fulano que passou na faculdade. Comparação é duro. Traduzindo, quando alguém avança, essa pessoa não rouba somente o que é seu.
ela faz algo muito mais silencioso e cruel na sua vida. Ela redesenha você para o marco zero, te coloca no início de tudo e você sente que preciso começar do zero. É o carro, então, que era seu, que era grande na garagem, que era o carro dos seus sonhos, de repente ele ficou pequeno na garagem. O faturamento, aquele dinheiro que você achava com muito orgulho que estava ganhando bem, de repente você acha que está atrasado, que está ganhando pouco. A verdade é que a sua vida não piorou em um único centímetro. Foi a sua referência que mudou. E se você não perceber esse truque da sua mente, vai passar o resto da sua vida correndo atrás de uma linha de chegada que a outra pessoa está empurrando para ficar ainda mais longe de você. Portanto, a comparação é a ferida que precisa de remédio e precisa parar com essa noia de que seu dinheiro é que vai mostrar que você é importante, que o reconhecimento é que vai provar que você é o suficiente. E você precisa entender uma coisa: meta entrega resultado, meta não entrega identidade. Uma conquista pode mudar os valores, o montante da sua conta, pode mudar o seu endereço de morada, o seu cargo, a maneira como você olha as pessoas ao redor, a maneira como as pessoas vão olhar você, mas ela não consegue sustentar sozinha uma resposta sobre quem é você, a sua identidade. Porque quando o cérebro se adapta ao resultado, a pergunta volta: e agora? Então, você escolhe qual é a meta que você quer seguir ao ouvir este vídeo. Se existe um vazio por aí, me siga, que eu vou te orientar como você sair dessa. Não porque você precisa conquistar mais, é porque você precisa eliminar de alguma forma o veneno da comparação e beber a água do mar dessalinizada, porque enquanto a água do mar que você beber tiver sal, com a comparação, quanto mais você bebe, mais você vai ficar com sede. E a sua identidade, ela pede uma outra prova. A prova de que você seja você mesmo, de que você viva a sua vida, vivendo de tal forma plena como tem que viver.